Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais um vídeo? Hoje a gente vai aprender a fazer o rostinho dessa bailarina. O corpo eu já tinha feito, se vocês tiverem interesse, quiserem ver como que foi feito, é só deixar um comentário aqui que eu vou fazer a edição dele para postar a parte do corpinho também. Então comecei aí pegando uma pasta tom de pele clara e coloquei CMC, sovei bastante. E aí eu já separei um pedacinho para orelha, já com CMC. Então, vou começar fazendo aquela bolinha bem apertada para tirar todas as ruguinhas, todos os riscos da minha pasta, deixar ela bem lisinha. E aí, faço uma coxinha bem de leve, porque eu quero esse rostinho bem delicado ali, com uma pontinha, né, em formato de gota. Com isso, eu uso a lateral do meu dedo mindinho para marcar mais ou menos onde vai ser a região do olho. E eu gosto de deixar ele mais com a testa maior mesmo, fica um pouco desproporcional, né, se a gente for pensar no ser humano mesmo. Mas dessa forma fica com uma carinha mais de menininha, de criança, e fica mais fofo também. É, eu usei 2 dedos para fazer ali uma leve marcação no olho, porque assim eu consigo formar mais ou menos a base do meu nariz. E aí, com a ajuda da esteca de silicone em formato de pincel, eu vou puxando esse narizinho ali com muito cuidado, devagar, para fazer esse formatinho aí e deixar no formato que eu quero. Eu posso reduzir a base do nariz, deixar ele mais pontudinho ou mais gordinho, enfim, do jeito que vocês quiserem. Com isso aí, eu vou dar mais uma reforçadinha no olho. Vocês vão ver que mais pra frente aí no vídeo eu vou deixar esse olho bem marcado. E aí, agora, eu vou caprichar no queixinho, porque eu não quero que esse queixo se perca ali, né? A gente acaba pegando muito na pasta e o queixo acaba entrando, e depois que a gente já tem uma pasta mais seca, a gente não consegue mais recuperar. Com isso, eu vou fazer a boquinha da boneca. Em vez de simplesmente abrir e puxar ali na pasta no tom de pele, eu quero essa boquinha separada, né, mais carnudinha ali, e de outro tom. Então, peguei ali um tom avermelhado, misturei com o meu tom de pele para conseguir esse tom um pouquinho mais forte, mas não muito estilo batom, né? Então, eu faço aí um quibinho, né? Afino dos dois lados. Eu fiz o primeiro e achei que ficou muito pequeno. Então, fiz mais um. Não pode fazer isso muito grande, gente, porque senão fica aquela boca desproporcional. E aí, com isso, eu faço a marcação aí da divisão da boca. Eu nunca sou capaz de me manter ali, né, dentro do vídeo, mas dá pra ver aí no cantinho que com a esteca de silicone eu faço os furinhos no meio, bem de levinho, e 2 furinhos nas laterais pra dar aquela sensação de sorrisinho. Gente, isso parece mágica. Quando a gente faz isso, já dá aquela sensação de sorrisinho e a boca já fica bem encaixadinha na modelagem, né? Bom, aí eu comecei a fazer a marcação dos olhos, peguei a esteca de silicone de novo, que tem essa pontinha que era exatamente o que eu precisava para fazer o formato desse olho, que é bem afinadinho assim nas laterais, né? E ele começa mais embaixo, bem perto do nariz, e sobe, e fica bem charmoso. Com isso, eu fui afundando, e na hora de colocar o branquinho, eu cheguei à conclusão de que ia ficar parecendo que esse olho estava um pouco saltado para fora, e acabei pegando as minhas estecas e fazendo essa marcação mais forte para conseguir encaixar direitinho aí essa parte branca, sem parecer que ela tá com o olho saltado para fora, né? Então, aí com a minha esteca, eu fiz uma marcação bem mais forte, deixei ali o espacinho certinho para colocar a parte branca do olho. E vocês vão ver que, por mais que a gente faça essa marcaçãozinha, ela acaba se perdendo um pouquinho ali na hora de colocar o branco. Então, é importante já deixar bem no formato que eu quero que tenha o resultado final. Com isso, eu peguei a minha pasta branca novamente, e aí eu já deixo ela no formato de quibinho ali, que é o que eu preciso para encaixar o mais fácil possível nessa cavidade que eu abri. Então, coloco as 2 partes e dou uma apertadinha para ele ficar bem ajeitadinho lá dentro. Vocês vão ver que daqui a pouco eu vou fazer 2 furinhos, que nem eu fiz na boca, né, na lateral da boca, no início e no fim de cada olhinho ali, para dar essa sensação de que ele tá arredondado ali dentro. Dá um efeito bem legal também, muda um pouco essa cara do olhinho assim, mais reto. Com isso, eu peguei 2 cobrinhas aí bem fininhas, que começam fininhas e terminam fininhas, para fazer a pálpebra móvel. Então, eu fiz aí essas cobrinhas e eu vou encaixar ali em cima do meu olho. Para isso, eu passo um pouquinho de água e venho ali com todo cuidado encaixando para dar essa sensação aí de pálpebra e fechar um pouquinho do olho, né? Dar essa sensação aí de que ela tá com o olhinho um pouquinho fechado. E quando eu colocar a íris, vai ficar parecendo que ela tá olhando um pouquinho para cima. Pulei um pouquinho do vídeo porque eu saí totalmente do meu esquadro ali. E aí, ó, a parte que eu faço os furinhos. Mas nesse trecho do vídeo eu tava tentando tirar um pouquinho dessa linha, então eu passei um pouquinho de água e vim com a esteca de silicone só em cima ali pra dar uma suavizada nessa dobra ali. Com isso, como vocês podem ver, continuo fora do vídeo, mas fiz a mesma coisa que eu fiz pra pálpebra, mas um pouco mais fino pra fazer os cílios, né? 2 cobrinhas ali que começam bem fininhas e terminam bem fininhas e posicionei ali embaixo da pálpebra móvel pra dar essa sensação de cílios. E aí faço isso do outro lado também. Ali ficou faltando um pedacinho, então tive que fazer uma emenda, mas a emenda faz super bem, fica bem, bem legal. E aí, o próximo passo é fazer a íris, a parte colorida ali do olho. Peguei um pedacinho de pasta marrom. Tem que tomar cuidado para não ficar grande demais ou pequeno demais, para não dar aquela sensação de olho estranho, né? Ali, como eu já tinha colocado minha pálpebra móvel, eu precisei cortar um pedacinho dessa bolinha para ela ajustar ali onde eu precisava que ela ficasse, né? E aí vocês vão ver que encaixa perfeitamente. E eu dou uma ajustadinha ali com o dedo, com a esteca, para ficar encostadinha ali na base dos cílios, né? E não ficar aquele buraco branco. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, mas como ela tá olhando de lado, eu preciso que essa parte encaixe tanto em cima quanto embaixo ali da beiradinha do olho. E aí cortei 2 pedacinhos aí, como vocês viram no vídeo, para fazer esse encaixe perfeito e dou aquela ajustada com o dedo e com a esteca.
Agora eu vou fazer a pupila, que é uma bolinha preta bem pequenininha. Aí eu peguei uma bolinha pequena demais, e aí quando é pequena demais, ela dá aquela sensação de que a pessoa tá com o olho meio vidrado. Então, aumentei um pouquinho e faço esse encaixe aí também, tomando cuidado para ela ficar bem centralizada, para não ficar estranho, né? Tem muita gente que gosta de bonequinhos vesguinhos, né, com os olhos voltados os dois pro meio, né, sem ser para a mesma direção. Mas eu sempre acho um pouco estranho, assim, dá uma sensação de que tem algo fora do lugar. Então eu prefiro fazer o olhinho assim, sempre olhando na mesma direção. Aí eu fiz 2 furinhos e fiz 2 coxinhas para fazer a minha orelha e fiz uma orelhinha bem simples, só faço uma marcação aí, apoiando o dedo atrás, né, para ela não achatar na cabeça. E agora nós vamos para pro ponto de luz que tem no olho. Fiz uma micro bolinha com pasta branca e coloco ali na mesma direção, né, gente? Porque se a luz tá vindo, ela tem que refletir nos 2 olhos, mais ou menos no mesmo ponto. Outra opção para essa bolinha do olho é fazer ela com um pouquinho de corante em gel. A gente pega ali com a pontinha do palito e faz esse pontinho aí de luz que dá todo um efeito ali de vivacidade na modelagem. Aí passei para a parte da sobrancelha, peguei um pedacinho de pasta da cor do meu cabelo e fiz mais uma vez a mesma coisa ali da pálpebra e dos cílios, né? Abri uma pastinha ali bem fininha, cortei no meio e dou uma ajeitadinha ali naquela ponta do corte para ela não ficar muito reta. E posicionei colando com um pouquinho de água. E agora a gente vai fazer o cabelo da nossa personagem. Ela é levemente ruiva, o cabelo dela é um rosado, assim, é meio avermelhado. Então peguei essa pasta, abri ali uma coxinha e achatei. A coxinha, ela serve para dar um arrematezinho ali na base. Então eu venho lá de trás e venho puxando esse cabelinho ali até lá na frente. E depois eu poderia ter cortado, mas eu dei uma ajeitada ali, coloquei ele no lugar. E fiz a marcação do corte do cabelo ali, um pouco lateralizado, né? Com isso, eu venho com uma estaquinha ali com alguma ponta, só pra puxar ali e fazer um pezinho na frente da orelha, pra não ficar estranho. E usando o verso da minha esteca de faquinha, que é mais arredondado, fiz algumas marcações aí no cabelo. Com isso, eu vou fazer a franja. Faz toda a diferença, gente. Até aí fica estranho, mas depois que a gente coloca a franja arrematando a frente do cabelo, fica legal e já dá esse efeito aí de arremate. Então, vim ali na parte do corte do meu cabelo, que é um pouco de lado, e puxei até o final. E com isso também um pedacinho da orelha ali, que era o efeito que eu queria dar na minha modelagem. E aí venho do outro lado, da mesma forma, com um pedaço um pouco maior, porque o cabelo tá partido de lado, e arremato lá atrás. E aí fiz algumas marcações para dar esse efeito mais de cabelo, né, mais natural. E vou fazer agora o coque que ela tem atrás da cabeça. Para isso, eu pego uma pastinha, sempre começo fazendo a bolinha, né? Coloquei um pouco de CMC, porque eu quero que essa peça fique durinha. Vai ficar ali um ponto sensível, né? Se eu encostar a mão pode cair, pode estragar. E aí, abri uma cobrinha ali, de qualquer jeito, mais ou menos da espessura que eu queria. E dei uma enrolada e fiz um arremate ali, exatamente no formato da cabeça. Se eu não fizesse isso, na hora de colar, porque eu não colei nesse momento, eu não conseguiria mais deixar no formato certinho da cabeça. Então, já tem que deixar no jeito para vir colar depois. A minha referência, ela tinha um enfeite de cabelo que era como se fossem 2 asas ali, de cabeça para baixo, na lateral da cabeça ali, arrematando a franja. Então eu peguei esse molde de silicone, em formato de asa, e a pasta rosa para fazer esse enfeite ficar bem parecido com a minha referência. Então fiz ali, passei um pouquinho de água para colar bem, e a asa da minha referência é como se ela tivesse de cabeça para baixo. Então vi ali a forma que ficaria mais parecido e fiz esse arremate aí, que eu achei que ficou bem charmoso. Com isso, o que falta aí é dar uma cor para esse rosto pra gente conseguir ver de fato todos os formatinhos que eu coloquei ali na minha modelagem. Então, vim ali com o meu pincelzinho que eu já deixo separado pro blush dos personagens e um corantezinho ali, mais ou menos na cor coral, e fiz essas marcações. E aí eu passo na bochechinha, eu passo na orelha e eu passo ali na zona da testa e do nariz, que dá um efeito bem legal e a gente consegue ver todos os formatos desse rostinho. Ficou muito fofo, ficou muito charmoso. Eu espero que vocês também tenham gostado, viu? Agora eu vou fazer um furo pra encaixar a peça no corpinho que já estava pronto antes. Já faço ali mais ou menos o formatinho do pescoço pra ela ficar bem encaixadinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o comentário. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar também. E é isso. Essa modelagem foi para um bolo de balé que eu fiz com babadinhos. Até o próximo vídeo.